Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, E a professora Ana Paula, e começamos agora, retomamos, né? sim, Mais uma aula de correção do simulado em preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Estamos aí corrigindo e comentando cada questão do simulado, especialmente para vocês da nossa rede municipal de educação de Anápolis, para que você se prepare. É uma Olimpíada. Então, Olimpíada, a gente traz medalha, né? A gente está esperando que você, estudante da nossa rede, traga medalhas para nós da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Por isso a gente está aqui, fizemos as aulas, a professora Ana Paula fez uma aula especial para cada tema e agora estamos aqui corrigindo e comentando cada questão. Então, se você perdeu a correção de alguma questão, estão todas disponíveis para vocês voltarem, verem, reverem, treinarem bastante aí para essa prova tão importante e tão legal de fazer, porque é uma prova divertida de fazer, né? sim. São temas muito legais. E é tão interessante ter esse apoio que o SEAD está dando, por quê? Porque além da gente dar assim um respaldo de provas, a gente está dando dicas, né? Macetes, um pegazinho que tem em cada questão. Então, estamos aí te atentando a observar essas coisinhas. É, eu e a professora Ana Paula, como já estamos um pouco experientes, um pouco mais velhos que vocês, já Isso. temos um percurso de fazer prova e até de elaborar prova também como professoras e professores. Então a gente está aqui no SEAD Prepara, preparando vocês para saber responder e saber responder bem as provas. E não só a OBA também, né, professora Ana Paula? A Sim. gente está, quando a gente ensina aqui vocês a fazerem a leitura e interpretação de questões, de alguma forma a gente também consegue te ajudar em outras provas que você vai fazer na sua escola, ou até mesmo futuramente aí, numa prova externa, até um concurso. Sim. Então, é muito valioso esse nosso SEAD Prepara. Valorizem, tá bom? Muitos são eliminados nessa parte aí, né? Porque não entende, não percebe o processo, né? Nunca passou pelo processo. Vocês estão tendo aí um que a mais. Exatamente. E vamos para o nosso tema de número 9. E a questão 9 do simulado, ele abordou aí com vocês o tema de número 9, que é sobre a Estação Espacial Internacional, a famosa ISS. Na questão anterior, no tema 8, nós já falamos um pouco dela e falamos para vocês pesquisarem, assistirem a aula de tema 8 e tema 9 para vocês ficarem assim, ó, craques, espertas e espertos nesse tema, porque ele sempre cai na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E quando a gente fala sempre, pessoal, é porque eu e a professora Ana Paula estudamos Sim. as provas. Ano por ano nós estudamos essa prova e aí a gente está aqui, por isso que a gente selecionou esses temas para vocês agora. Então vamos lá. Estação Espacial Internacional. Por que que ela é tão famosa? Porque ela é, sem dúvida, a mais alta tecnologia que nós temos hoje de capacidade para pesquisa, estudo fora do planeta Terra. Então, aí, imagina que ela é um plano, né, fora do nosso planeta, em que tem um laboratório de cientistas que ficam lá por um tempo, geralmente vão com objetivos específicos Sim. também, né, saindo aqui, ó, eu vou lá estudar tal coisa, eu vou lá pesquisar tal coisa. Então eles ficam como uma plataforma de espaço para estudo, pesquisa fora do nosso planeta. Então por isso que ela cai sempre aí, por ela ser essa grande, né? Ela que nos traz as novidades, né? As que nós temos aí na internet, né? Os assuntos mais atuais. Exatamente. E aí, a todo instante tem pesquisa acontecendo, tem gente interessada aí em saber o que está fora do nosso planeta, certo? Que bom! A gente adora esse tema. Sim. Então vamos lá. Atenção. Primeiro, né, coloque F para as afirmativas que forem falsas ou V para as afirmativas que forem verdadeiras, sentença verdadeira, na frente de cada afirmação. Então é uma dica aqui para vocês, na hora de fazer, já marca de certinho. Na prova, gente, você pode rascunhar, ficou em dúvida, vai lá, rabisca, escreve, é essa, é verdadeiro, não, será que é falso? Tudo bem na prova, só não pode rabiscar na onde? No gabarito. Lembrem disso. Não tem dois gabaritos, tá, pessoal? E a prova também ela não tem essa importância de correção. O que vai ter importância de correção é o gabarito, Isso, certo? isso. Então vamos lá, vamos rabiscar. Ops, vamos rabiscar aqui pra gente. Os verdadeiros ou falsos. Ó, a gente apanhando aqui dessa tela, pessoal, falando de tecnologia, ó. A gente. Tem isso, né? Eles sofrem bastante. Aí, ó, também. tem que clicar no meio
e depois você clica lá na... Ah, tá. Pronto. Vamos, então. Aprendemos agora. Vamos lá. Ó, na questão 9 a gente já aprendeu a usar canetinha. A Estação Espacial Internacional, que é o tema 9, né? E aí, lembra aí, gente, a estação tem essa sigla, ó. Ops. ISS. ISS. Órbita a Terra. Mas assim, a ISS não está combinando com as iniciais de estação espacial, porque ISS está na língua inglesa, tá? Exatamente. Né? Então, o espacial e estação começa com S, né? Em inglês. Isso. E aí vem antes, né? Então, internacional. Então, é internacional, estação espacial. Então, a gente vai ver essa sigla diferente, mas é porque a gente já está traduzindo aqui para o português. Isso. Estação Internacional Espacial, que na prova geralmente já aparece em português. Português, isso. Certo? Mas aparece a sigla de origem inglês. Então, ela orbita a Terra, ela está orbitando a Terra. O que vocês acham, pessoal? Qual é a vantagem, será, dessa estação orbitar ali a Terra? Sim. Qual, pessoal? Então é o seguinte, além dela colher esses dados que essas sondas trazem aí de outros planetas, até mesmo do espaço, ela monitora vários satélites que ficam ali ao redor da órbita da Terra, né? Que a gente já viu que são muitos, né? O satélite de internet, satélite de TV, né? São vários, diversos. Sim. Além disso, ela está ali próximo, orbitando junto, que se caso der algum problema, eles vão consertar também. Temos essa equipe lá, sabia? Como se fosse aí mecânicas e mecânicos Isso. de prontidão, para que se qualquer coisa estragar por ali, eles estão próximo, conseguem alcançar esses satélites. Então, como se fosse, a estação como se fosse também um satélite, só que com pessoas e com equipamentos maiores, tá? Isso. Então, vamos lá, é verdadeira, vocês viram isso na aula de tema 9. Sim. Outra questão que falaram também, vocês falaram na aula de tema 9. Astronautas podem viver e trabalhar na ISS? Nossa, sim, né? Sim, inclusive essa é uma grande curiosidade aí do tema, pessoal. Sim. Como vivem, como comem, como se exercitam fisicamente. Como que é a rotina diária desse povo, imagina você trabalhar aí fora do planeta Terra, vendo tudo lá de cima, que legal, né? As comidas toda a vácuo, né? Retirada todo o ar, são comidas mais secas, né? Porque não pode ter água ali por causa de contaminação. Então tem todo um processo de vida. Sim, e também um processo econômico, porque é caríssimo muito a manutenção da ISS, certo? Então, verdadeiríssima a afirmativa segunda aqui. A afirmativa terceira. Marcos Pontes, inclusive na correção da questão 8 nós falamos um tanto dele, né? E da importância que esse brasileiro, Marcos Pontes, tem para a astronomia e a astronáutica nacional. Sim. Por quê? Ele foi o primeiro brasileiro a trabalhar nesse espaço. É um marco histórico, né? Super legal, né? E ele vai ser para sempre lembrado aí como o primeiro a fazer isso. Sim. Então, Marcos Pontes, ele visitou a ISS durante a Missão Centenário. Né? Missão Centenário aconteceu, e aí a gente já diz assim, sim, ele visitou. Inclusive, esse o grande feito, né, desse cientista de ter sido o primeiro claro, nós temos vários outros astronautas, vários outros pesquisadores de astronomia e astronáutica no Brasil, mas ele teve esse grande privilégio nessa oportunidade, claro também que ele se preparou para tal, né, pessoal? Sim. Não foi assim, ele simplesmente foi escolhido, né? Não foi sorteio, foi preparação. Então, igual vocês estão se preparando para a OBA, então ele também se preparou para essa carreira. Então, e como a Missão Centenário, ela foi mais ou menos uma comemoração, né, da astronomia e da astrologia, eles queriam, né, outros astronautas ao redor do mundo. E para isso eles viram algumas características e fizeram o convite, né? Então, o Marcos Pontes, ele caiu dentro das características plausíveis para o projeto, e como a Missão Centenária foi um feito, né? Tipo uma festa no momento, ele foi o escolhido. Mundial, né? Isso, mundial. E aí,
Aí dois temas aí que vocês podem se preparar. O tema é dois assuntos do tema, Isso. né? O Marcos Pontes, como esse privilegiado, como esse importante, como esse nome que assina aí a história nossa da astronomia e astronáutica, né? E também a questão da missão centenária. Sim. Ok? Centenários. Então, verdadeiríssimo. Isso. Agora, a Estação Espacial Internacional, ISS, é visível a olho nu da Terra em algumas ocasiões? Eita! Eita, será, pessoal? Na nossa aula de tema 9, eu falei um pouquinho sobre isso. Não são todas as regiões que vai conseguir visualizar, mas ela passa a todo instante aí. Sim. Tem alguns períodos aqui no Brasil, eu falei aqui no Brasil, que quando a gente tem ali os dias mais longos, né, e as noites mais curtas, a gente consegue ver num certo Que é o período. verão, é o verão. Isso. Os 2 meses aí, os 3 meses, desculpa, Sim. que a gente tem dias maiores, né? Lembra que é o verão, que também é o tema que cai, hein? Justamente, aí ela vai pegar uma posição ali que o sol vai refletir e vai transmitir essa imagem para nós. Ai, vamos ver ela detalhadamente? Não, ela vai ser bem pequenininha, Você mas tá bem longe. e aí você tem que, tipo assim, monitorar esse movimento dela para você pegar no dia exato, na hora exata. Não é de qualquer olhar, vou lá olhar agora e vai dar certo. Não. Vocês têm que monitorar. Nós temos aplicativos, eu dei sugestões de aplicativos para visualizar o céu. Um desses aplicativos, ele monitora, né, a ISS. Então dá para você sabe onde que ela está agora, nesse momento. Isto. E também quando ela está passando de possível visão, a gente tem notícias aí nos portais de notícias, na TV, Isso. que você pode saber, a tal hora, em tal localidade no Brasil. Ela vai passar. Vai passar, dá para ser visto, vai ser visto de tal forma. Eles geralmente colocam fotos também de como que ela é vista. E aqui no Planetário Municipal de Anápolis, a gente tem, um telescópio. Inclusive, a nossa aula de telescópio, eu mostrei os telescópios que tive aqui. Eu fui lá, fotografei, a gente colocou aí na nossa aula. Falei a diferença de ter um telescópio fora da Terra e um telescópio aqui na Terra, né? A atmosfera, ela atrapalha bastante nessa questão aí de obtenção de dados, fica difuso, né? Então, o lado externo é mais fácil, por isso que a gente tem tantos monitoramentos, tanto telescópio em volta da Terra, né? Tantos aparelhos. Sim, sim. E aqui, falando do nosso Planetário Digital de Anápolis, a gente tem uma apresentação que acontece todos os dias, à noite, às 19h15, já começa aí a apresentação. E quando é possível, porque como nós falamos agora, depende de várias circunstâncias, são vários fatores que vão influenciar a gente ver ou não por um telescópio. E aí a gente tem uma parte aqui no planetário que fica instalados os telescópios quando é possível ver, né? Eu já vi alguns planetas por aqui. Eu também já, gente. É muito legal. É apaixonante. Então chama a sua família, vem pra cá às 19h15 ou às 19 horas. Depois, aí me falhou aqui a memória, mas às 19 horas já estejam aqui porque tem fila. Então, às 19 horas... Nossa, a última vez que eu vim, tava lá fora a fila. Então, pegue aí um dia legal, venha ver. Aí tem uma apresentação numa cúpula, por isso a gente chama planetário digital, porque você vai ter uma visão digital dos filmes planetas, que eles passam lá, do né? sistema solar. Sim. E aí, depois você, se for possível, um dia que não tiver muitas nuvens, não tiver isso nublado, que eu ia frisar um pouquinho, né? A questão da possibilidade climática. Opa! O clima vai influenciar muito. Então, se tiver um pouquinho de nuvem, tiver bastante nublado, né? Não é um dia bom da gente visualizar nenhum planeta. Além disso, nós temos aí as características externas também que tem que colaborar. A posição, sim, né? O horário, né? Então, o nosso planeta está em constante dinâmica. Ele nunca parou e nunca para. Então, tem que se fazer cálculos para ver a posição certinha, para posicionar esse telescópio e o céu está beleza. Exatamente. Inclusive, quando a gente está olhando aqui no telescópio, eu já vi alguns, já vi os anéis, né, de Saturno. Eu também é incrível, gente. Você olha no telescópio, o que a gente sempre vê em foto, que você olha no telescópio, você sabe que você está tendo uma visão do planeta. É uma emoção muito legal. E é tão bom que eu e você já comentamos aqui sobre o planeta vermelho, Marte.
Quando você visualiza isso e faz uma comparação entre outras estrelas, outros astros que estão lá, dá para você ver que ele é vermelho de fato. Sim. Então venha para o planetário fazer essa visita, ver aí dessa experiência de ver pelo telescópio. Então, como a professora Ana Paula falou, então, como nossos planetas estão sempre aí, né? A gente lembra de translação, rotação, Sim. a gente tá sempre mexendo, né? A gente acha que tá paradinho e o resto tá mexendo. Não, a gente tá tudo mexendo, né? No cosmos, nos Simultâneo. planetas. Tudo tá Ao mesmo em tempo. movimento. E aí, por isso que a gente fica aqui, né? Tem o pessoal da técnica aqui, profissionais especializados, que ficam mudando o telescópio o tempo todo, assim, ó. Então, eu lembro mesmo do dia que eu tava vendo os anéis de Saturno, e aí eu tive que ficar, pra continuar vendo, mudando várias vezes. Porque aí você percebe que existe uma velocidade muito mais, Sim. muito mais Imperceptível para pra nós, mas que nós. acontece lá. que acontece. Então, Nossa. é isso. Vamos voltar aqui. Então, ela é visível Bom, na Terra? Sim. Contamos que sim, ela é visível. Inclusive, contamos que é possível visualizá-la daqui, da nossa cidade. A construção da ISS foi finalizada em 2006. Gente, cuidado com essa data aqui, ó. A gente tem que confirmar, né? 2006 é o ano que foi o ano do centenário. Então, daqui pra frente, ó, aqui pra frente é verdadeiro, porque Sim, foi em 2006. foi em 2006 que foi a missão centenária que o nosso representante brasileiro esteve lá, Marcos Pontes. Só que a finalização, porque a ISS, a Estação Espacial Internacional, ficou sendo construída por muito tempo. Imagina um projeto dessa magnitude, Sim. um projeto desse Ter que levar tamanho. peças toda hora. Imagina, se a gente sai de casa, vai fazer uma viagem, esquece alguma coisa, já fica... Imagina você sair do Quando a gente planeta. faz uma construção, não é complicado? É uma né? Quando tá construção bom, na não- Terra, imagina uma construção fora da Terra. Então foram anos e anos para ser construída a ISS. E ela ficou finalizada, Sim. claro que ela tem manutenção, ela ficou finalizada em 2011 e não em 2006. Mas 2006 foi sim a missão centenária Sim. que o Marcos Pontes foi. Então, por isso que é bom a gente ter essas aulas aqui, correção comentada com vocês, para você pensar que, às vezes, a alternativa toda não é incorreta. Isso. Aí você pega só aquela formação correta, você tem certeza, aí você acaba fazendo uma Opção errada. opção errada. Olha só, e assim, o importante disso é que, na maioria das coisas que a gente lê, que a gente escuta falar, a gente presta atenção mais ou menos só no final, né? Só no final. Sim, A gente canta uma música, às vezes no começo não gravou aquilo na cabeça, mas o final grava. Sim. Então, se você gravou o final, você vai achar que essa questão está Sim. correta. O cérebro, ele registra mais no final. Inclusive, essa é uma coisa Isso, interessante que a isso. professora Ana Paula falou. Inclusive, com criancinha, você pergunta pra ela, você quer chocolate, doce ou balinha? Ela vai Isso, geralmente balinha. falar balinha. Justamente. Porque, registra geralmente o final. Isso. É, Tome cuidado. Eu tá quero bom? chocolate, quero balinha. Eu quero chocolate 70%. É isso aí. Pessoal, então vamos lá. Tema 9 ficou assim, ó. Verdadeira, 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 verdadeira e falsa. falsa. Então, 4 verdadeiras e uma falsa. E quanta coisa legal a gente aprendeu nessa aula, Sim, né? nós falamos até demais. Né? Então vamos lá, ó. A alternativa correta, então ficou a letra E. E. Então, Isso. letra E aí, a nossa alternativa Deu correta. certinho, né? Isso. Certíssimo, ó. E agora é a hora do gabarito. Vamos Foco. conferir. O que é foco? Desliga tudo e só se liga nisso. Então, desliga tudo e vai se ligar no gabarito. Depois de ter respondido, pensado, feito tudo que nós falamos aqui, excluído as alternativas, é hora de marcar no gabarito. Isso. E aí, o gabarito da questão 9 é qual? Letra E. E. Então, vamos lá. Letra E. Ó, pode deixar assim só? Não vai dar certo, não. Ou assim? Marca um X, acho que dá. Não pode. Tem que ser Não o quê? pode, pessoal. Bolinha completa, Cheio, colorir tudo, porque é uma leitura computadorizada da correção. Lembrem disso. O computador não lê V, não lê F, não lê X, né? Então, não lê bolinha furadinha. Não de ler de vermelho. Isto. Então, não lê de lápis. Tem que ser caneta, Importante. caneta azul aqui ou a preta. E aí a sua escola vai te orientar também quanto a isso. Tá. Então, terminamos aqui com vocês a nossa correção de número 9. Já tá acabando. Já tá acabando a última aula. Vocês vão ter agorinha aí, Sim. que é a nossa aula da correção do tema 10. E qual será o tema 10? Né? Vocês que já estão se preparando aí sabem, né? Que já assistiram a aula. Sim. Então, nos encontramos
agorinha. Até mais. Tchau! O meu